Olá, eu sou Renato Silva, eu sou orientado pela professora Roseli Benassi, co-orientado pela professora Lúcia Coelho. Bom, o título da apresentação é Dinâmica de Compostos Perfluorados em Comportamentos Ambientais, Modelagem, Microcosmos e Monitoramento. Bom, eu vou começar a introdução falando mais ou menos o que seriam esses perfluorados. Segundo Nixon, 2011, ele define em seu trabalho que é uma ligação entre carbono e flúor que são muito fortes na natureza e biodegradáveis, dificilmente se biodegradáveis, por isso são chamados de químicos para sempre. Nada mais é do que uma ligação de carbono e flúor e seus derivados. Eu vou mostrar os derivados do quais eu vou me focar no meu trabalho. E eles são usados em vários tipos na parte industrial. E ainda assim tem alguns malefícios para o ser humano que eu vou definir agora neste slide. Bom, primeiramente ele é usado em fotografia, shampoo, pesticidas e outro mais. Aqui PFA seria na parte imagem embaixo, um derivado dele com ligação de enxofre, dois oxigênio com ligações duplas para enxofre e o OH, ligação simples. Aqui seja definições pelo Buck-Gelfand, mostrando que também ele é utilizado em vários setores, Teflon, bandeja, papelão, e também essa derivação que é chamado PFAS, ele já foi detectado no ecossistema aquático e terrestre. Bom, e também ele pode atacar o desenvolvimento infantil, reprodução humana e causar outro tipo de doença. Mas por que eu estou falando dele? Por causa da sulfuramida. O foco do trabalho é fazer relação com a sulfuramida. Nada mais é do que uma granulada que controla pragas. No caso da praga escolhida é a formiga cortadeira. Então, aqui é uma das primeiras definições, que ela reduz o tempo de aplicação e custo de mida, custo de mão de obras e valor de mercado, que é pelo Zanetti. Também ela tem ação lenta, tem verificação afeta o que deseja atacar, interrompendo a produção do ATP. E tem 28 dias. Bom, aí depois, um pouco mais tarde, segundo Alves já mostra uma adesão de 95% em empresas. Então, isso quer dizer o quê? Que muitas empresas utilizam essa sulfuramida. E ainda assim ela é bem barato. Tanto é que para encontrar essa imagem eu peguei de uma loja que vende a R$ 5. Então, para a empresa isso é muito vantajoso. Porém, segundo o Bejarano, 2019, ela é categoria 3 em perigosidade ambiental devido a como ela se degrada, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aí aqui eu só mostrei os perigosidades do Cavalcante, 2020, para mostrar sobre a produção, né? Então, 2004 a 2006 foi 30 toneladas, durante o período de 9 a 11 foi mais ou menos 28,6 toneladas, e 11 a 12, 50,7 toneladas. Então teve um aumento. Ele está mostrando que teve um aumento em comparação anterior. Então tem muita dosagem, muita efetividade do produto ali, mesmo sabendo as problematizações ambientais e sabendo que esse tipo, com a ligação carbono e flúor, pode dar problemas para o ser humano. Mas ele está sendo bastante efetivo a acabar com as pragas. Bastante usado. Quem são essas pragas? São 16 gêneros, né? São artrópodes, conhecidas entre as 16 duas, que é salvas e quinquim. O enfoque maior é a ata, tá? O 1804 é o ano da datação deste artrópode. Então, aqui, né, Cavalcante, ele fala que essas cortadeiras utilizam fungos para fazer a alimentação de larvas, operários e tudo mais. É, só que eles consomem vegetação mais do que qualquer outro mamíferos e lepidópteros, como o Araújo cita em seu aquele artigo. E também como o Araújo é um dos primeiros cientistas a estudarem no Brasil sobre essa praga, ele também escreve lá nos anos 90 sobre esses prejuízos dos setores florestais e agrícolas. Tá, isso aqui mesmo sendo antigo, eu vou mostrar já já numa fonte mais atual, que ainda continua, porque a espécie não mudou. Aqui sobre Zenith 2004, só a definição do que ele seria, né? Que são principais pragas brasileiras devido ao corte de folhas, ramos e plantios de eucaliptos. Então, o que acontece?
O Brasil tem um problema com essa praga há muitos anos, já há décadas. E elas consomem muito vegetação, né? E o principal são os eucaliptos. E os eucaliptos são fonte de rendas para muitas famílias. Então, essas formigas próximas acabam causando problema econômico. Então, ela é combatida usando aquela sulfloramida é, mais atual. Mas atualmente ela é usada para sulfloramida. Então, seria mais ou menos uma solução. Porém, só que aquela isca, ela causa um problema ambiental grave. E como é esse problema ambiental? Como ela se degrada? Então, ela se transforma aqui num íon, nesses PFOs, que ele acaba poluindo as plantas, a parte da terra, e vai para a água, como lixiviação. Então, por causa dessa reação iônica. Aí o que acontece? Aqui, como o BJ lá no 2019 demonstra, que houve uma convenção de Estocolmo para fazer uma medida global para parar de usar esse pesticida. Porém, o Brasil ficou isento, que alguns países, ali, dependendo da região, ainda deixaram utilizar. Mas como o Fernandes bem destaca, entre 17 anos de 2000 a 2017, mesmo ter passado a Convenção de Estocolmo, dali um aumento de 200% neste uso. Então, como citei anteriormente, é uma coisa muito barata, né, sulforamida. Então, assim, a adesão por ele ainda continua bem alta, mesmo sabendo das causas ambientais. Então, o que acontece? Não é apenas a causa ambiental, a causa também do ser humano. Como CFs que eu mostrei anteriormente, ele dá alguns tipos de problemas da fase de crescimento e tudo mais. Mesmo utilizando a sulforamida, que ela ataca diretamente o artrópode, não é bem isso que Lewis ele demonstra no seu artigo, que é por causa da cadeia alimentar. Então, com a cadeia alimentar, acaba fazendo com que os seres humanos são prejudicados indiretamente novamente. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, né, como hoje dá essa correlação, ali no sistema Cantareira, que é o sistema hídrico de São Paulo, que abastece muitos municípios. Se eu utilizar a hipótese desse rio, a liviação, que são a chuva, né, o arrasto pela chuva, dessa terra contaminada, vai até os rios. E ali tem muitos organismos, micro-organismos que consomem. E acaba caindo no peixe. Os peixes acabam sendo poluídos por isso. E a gente consome esse peixe, aves consomem. Então, assim, no sistema mais antrópico, a gente acaba sendo prejudicado, mesmo pensando numa solução para acabar com a formiga cortadeira. Então, assim, a proteção desse trabalho, em hipótese, né, aqui no segundo parágrafo, é que a aplicação de ferramentas no manejo de uso de terra pode compreender a qualidade da água oferecida à população, quando também impactar o ecossistema. Então, a qualidade caso da poluição da qual acontece. Então, no parágrafo seguinte, né, os resultados deste estudo pretende preencher uma lacuna existente sobre a relação entre o intenso uso dessa formicida e a relação econômica, ambiental, social que essas áreas de plantio florestais têm no cenário brasileiro. No caso, assim, não falar com o Brasil como um todo, mas uma região específica de São Paulo. Então aqui vai ter os objetivos, né, gerais, que eu vou visar compreender o mecanismo de relação sulfuramida com a água e a área de estudo, avaliando a capacidade de absorção da lixiviação do composto a partir dos ensaios de absorção e batalha e ajuste do modelo isotérmicos. Então eu vou utilizar ele em ensaio laboratorial e ver qual a integração da sulfloramida. Tá? Aqui no segundo parágrafo vai falar sobre os solos, águas e plantas que são contaminados. Né? Então, com isso, vai ter o específico, a caracterização física e química dos solos, esses riachos. Aqui o sistema Cantareira, que é a área de interesse. Ação diagnóstico, presença de floramida e mais PFAs, que tiver. Prognóstico de destino ambiental, que tem entre eles. E aqui a parte que é importante quanto mais é produzir material técnico e científico que possa embasar tomadores de decisões. Porque não tem tantos acervos assim, ainda mais na área de interesse. Também necessário. Então, para detalhar qual região seria, que é o sistema Cantareira, que é o maior sistema hídrico do município de São Paulo, que é o CBKMSP, que vai para vários rios, né? E aqui, show de 2022,
no estudo recente, ele destaca por que é importante fazer essas relações da sulfluramida na região de Cantareira. Porque nessa região, estima-se 46% é ocupada por pastagem em áreas urbanas. 35% delas, não, 35% do total, cobertura floresta nativa, 16% reflorestamento e 3% espelho d'água. Enquanto a presença de área para uso do solo, estima-se que 67 toneladas de plantio são de eucalipto. Então, o eucalipto é um dos principais que as cordadeiras acabam destruindo. Então, acaba com a vegetação, pode acabar com a vegetação próxima do sistema cantareiro. São 9 toneladas em áreas florestais nativas e quase 1,5 por hectare e coberturas de pastagem. Né? E tem esses eucaliptos próximos da sistema cantareiro por causa da agricultura de subsistência próxima à região. Tá, ainda assim mostrando o Fjord, ele no artigo fala da importância de ter essa vegetação, né? Porque ela faz uma proteção ali nos rios para não ter sedimentos, não ter poluição e também não ficar precisando ter esse acúmulo de escoamento superficial que vai para as cidades. Então, aqui eu vou falar rapidamente dos materiais e métodos, né? Meu trabalho eu vou desenvolver metodologia de Lydian 2016, que nada mais é do que coletar amostras de água e sedimentos nos riachos com só as estações da amostragem. Invocar a caracterização em local, utilizar multiparamétrica, que é esse aparelho da imagem, para verificar pH, temperatura, condutividade elétrica, turbidez e oxigênio dissolvido, para fazer as relações da sulfuramida. A amostra será refinida no local, levada para o laboratório, identificar possível acúmulo dos PFAs e a inibição de crescimento da fluorescências, aqui seria do material que correlaciona, sendo utilizado para avaliação de toxicidade na natureza. E o efeito tóxico a partir da comparação de produção das águas no ilustração de testes em relação ao controle. Então, eu vou coletar na região e fazer um microcosmo. Com isso aqui, só a definição do microcosmo que eu vou deixar, tá? São duas definições deles, mas o que importa mais é esse estudo mais recente da Cura 2022, né? Por causa do uso microscópicos. Assim, só por pegar essas três definições, né, dos artigos poucos antigos, porque são definições do que eles são, o que ele faz. Então, em resumo, essa base aqui vai poder possibilitar verificar as amostragens e quais as causalidades que tem com a sulfuramida em laboratório. Então, por isso, destacar no artigo mais recente, que é o estudo microscópico pode contribuir substancialmente para aprimoramento de modelos expostos ao ecossistema com contaminação por compostos persistentes, como é o caso do PFAS. E aqui já mais ou menos o que é descrito no meu trabalho de pesquisa, que é o uso da água, sedimento e solo, que vai ser realizado, coladas de amostragem, sedimentos, tá? Aqui só a repetição do que eu disse, eu acabei deixando em palavras para fortalecer, né? E aqui, por fim, eu vou utilizar em 9 amostragens a fim de verificar as odds e drenagens formidas, PFAs de diferentes comportamentos do solo, raízes e partes na área da planta. Então, trabalho desenvolvido no mestrado. Ele vai ser para verificar as relações ambientais da sulfuramida na região do sistema Cantareira, que é um lugar que pode impactar, devido à cadeia alimentar, muitas pessoas devido aos municípios a qual entrega, faz a integração do rio dos abastecimento. E aqui são as bibliografias utilizadas.